Se você chegou até esse vídeo aqui, eu acredito que você está pensando em ter um Beagle. Então eu, Léo Oliveira, aqui do canal Beaglelando, vou contribuir e muito para isso. Se liga só nessas 7 dicas de coisas que você precisa saber antes de ter um orelhudo dentro de casa ou dentro do apartamento. Se liga só! É muito importante que você adapte a sua casa. O que isso quer dizer? Pensa em todo o contexto, todas as coisas, tudo que envolve a sua casa. Deve ter controle, deve ter plantas, deve ter coisas pequenas, deve ter miudezas, deve ter mesa, cadeira, todo esse tipo de coisa. Quando o Beagle chega até a sua casa, tudo isso é novidade. Ele não tem as mãos, assim como a gente, para pegar qualquer coisa, cheirar, olhar e ver como é que funciona. Como ele faz isso? Muitas vezes através do faro e através da mordida. Porque sim, por ele ser um Beagle filhote, automaticamente os dentinhos dele estão nascendo. E ele com certeza vai morder para aquela dor, para aquela irritação começar a passar. E isso pode ser que ele morda o seu sofá, a sua cama, a sua mesa, a sua cadeira, e que ele busque alternativas para controlar esse incômodo que ele vai ter. Então, adapte a sua casa. Um exemplo, as plantas. Geralmente as pessoas compram aquelas telinhas para colocar em volta das plantas. Aquilo ali inibe que o Beagle chegue e comece a morder. Se você tiver um tempo para ficar em casa com ele, pelo menos nos primeiros 15 dias que ele chegar na sua casa, vai ser muito importante, pois você automaticamente vai começar a corrigir o comportamento se ele for até uma mesa, se ele for até uma cadeira e começar a roer ou querer morder. E isso é fundamental para ele entender quem é o líder e quem é que manda nele. Uma dica muito legal. Comece deixando o seu Beagle apenas em um espaço, mas não é para você deixar ele, por exemplo, num quarto o tempo todo, deixar o tempo passar e não interagir com ele. Não. Coloque ele nesse espaço e você vá até esse espaço para brincar com ele. Aos poucos, o Beagle vai crescendo e vai sabendo que tem outros espaços dentro da casa. E isso vai ajudar a você controlar, né, em doses menores, toda a curiosidade dele que ele vai ter naquele ambiente. Um detalhe muito importante, tenha uma roupa sua, suja, uma roupa com seu cheiro para deixar disponível para ele. Isso vai ajudar bastante, principalmente na hora de dormir. Afinal, ele tem que entender que o primeiro contato que ele teve com o humano, com o tutor, que no caso é você, aquele cheiro e aquela proteção que ele tenha, já que ele não tem a mãe dele, cachorrinha, por perto, ele tem que entender que aquilo ali vai passar segurança, seja se ele for dormir ou seja se ele for fazer qualquer outra coisa dentro de casa. Quanto a cadeiras, quanto a mesa e todo esse tipo de coisa, dificultem a entrada dele. Por exemplo, suba as cadeiras, vire as cadeiras quando você sair. Isso pode eliminar um monte o seu estresse de você chegar em casa, por exemplo, do trabalho e encontrar alguma coisa ruída. Tenha dentro de casa muitos brinquedos, mas não qualquer coisinha de brinquedo, pois sempre eles vão querer aquilo que eles não podem fazer. Então faz o seguinte, compra aqueles brinquedos funcionais, aqueles que você coloca petisco dentro, coloca a ração ali dentro, coloca o alimento dele. Aquilo vai fazer com que ele se divirta e que ele se interta por um bom tempo. Isso vai auxiliar bastante a contribuir para toda aquela curiosidade que ele tem inicial. E claro, não esqueça, se seu Beagle está chorando, se ele chora à noite, se ele acorda à noite, é porque você tirou ele de um espaço quente, confortável, que era o colo da mãe dele, né, e trouxe para um ambiente totalmente desconhecido e totalmente estranho. E isso, você agora é responsável para toda a segurança e todo o conforto que ele tem. Então, se ele chorar, traz ele para perto de você, traz ele para próximo do seu quarto, coloque uma roupa por ali, tá? Tenha certeza que seu Beagle não está passando frio ou qualquer outra coisa, né? Mostre que você está presente, pois eles são eternos bebês. E quando eles chegam pela primeira vez em um ambiente totalmente desconhecido, eles buscam de alguma forma algo que vá confortar, algo que vá passar segurança para eles. Então esteja sempre presente. Não pense que você vai adquirir o seu filhote Beagle, colocar ele dentro da sua casa e ele vai sair fazendo todas as coisas. Não, isso não vai acontecer. Uma dica muito legal quanto à adaptação, nunca deixe a comida e a bebida dele, a água, perto do espaço onde ele vai fazer cocô, pois aquela mistura de odores pode dificultar, ou ele pode parar de comer, ou daqui a pouco ele pode até mesmo desenvolver algum outro sintoma e comer o próprio cocô dele. Isso pode acontecer com todos os cães. Então deixe sempre num espaço diferente, como no meu caso aqui, que o Benjamin ele tem o espaço para o xixi dele na lavanderia, ou aqui perto da área de
da área de lavar roupa e a comida dele está além, está em um espaço um pouco mais distante. Isso tudo vai ajudar para os primeiros dias com o seu beagle. E claro, questões como sofá, como roer, madeira, todo esse tipo de coisa, você vai ter que aos poucos criar alguns obstáculos. Não adianta colocar um filhote que está aprendendo tudo, que está conhecendo o mundo, preso dentro de um quarto. Isso vai desencadear um estresse, isso vai desencadear um comportamento que não vai ser legal e isso pode contribuir muito para a personalidade dele, principalmente quando ele entrar na fase adulta. Então, se permita, dê tempo para o seu beagle. Tá? Ajude ele, mostre para ele o que é o certo e o que é o errado. Afinal, você não está com um cachorro robô, você tem um filhote e que você precisa muito bem educar. Só que diferente da gente, não tem escola, não tem faculdade, não tem tia da creche, não tem nada. É exatamente ele e você. E eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Essa primeira fase, principalmente quando eles são filhotes, quando eles são bebês, é fundamental para o desenvolvimento inteiro da personalidade dele. Então, se esforce um pouquinho, tenha paciência e tenha persistência, porque através dessa fase, filhote, é que você terá um cachorro com uma personalidade forte ou uma personalidade calma ou todo aquele tipo de comportamento que a gente já falou aqui no canal. Então, dê tempo ao seu filhote, adapte sua casa e também se reinvente, pois agora chegou na sua casa um filhotão de beagle. Se nós somos curiosos, imagina os nossos filhos. Sim, os Beagles são curiosos, são teimosos e muitas vezes eles vão te testar o tempo todo. Você vai comprar um brinquedo novo, ele vai brincar 5 minutos e não vai querer aquilo ali. Ele vai querer o seu tênis. Você vai comprar petiscos, ele vai comer o petisco e vai lá brincar com o travesseiro ou com o sofá. Por quê? Porque tem muitos odores diferentes e aos poucos ele está explorando isso. O que você precisa é sempre mostrar para ele que tem algo mais legal. Que o brinquedo não é simplesmente uma meia, uma bolinha para ele ficar ali brincando 1 hora, sendo que você está fazendo outras coisas legais. Então, interta o seu beagle o tempo todo. Brinque com ele, estimule ele desde cedo a brincar com bolinha, brincar com corda, a colocar petiscos ou ração dentro de alguns brinquedos para estimular o faro dele. Com certeza, se ele começar a farejar e ir atrás de um petisco, de algo que seja bom e que ele vai comer aquilo ali e simplesmente vai gostar, ele vai aos poucos tirar toda a atenção de um sofá ou de algum outro lugar, ou de uma geladeira ou de algum espaço assim. E sempre, prestem bem atenção, sempre, tá? Quando você achar que o seu beagle, ele aprendeu alguma técnica, ele está fazendo xixi certo, ele está fazendo cocô certo no lugar certo, você pode encontrar algum desvio, alguma desobediência. Isso é muito normal. Isso eu já senti muito quanto à personalidade do Benjamin. Por exemplo, se a gente fica mais de uma semana sem manter a rotina dele de passeios, ou sem manter a rotina dele de jogos, brincadeiras, todo esse tipo de coisa, parece que ele faz uma certa birra e ele vai e marca território na geladeira, por exemplo. E a gente sente que ele faz isso de propósito. Ou seja, as coisas não são como a gente combinou, eu também não vou combinar aquilo que você propôs para mim. Então, eles sempre vão ser teimosos e vão ter um temperamento muito forte, além de ser muito farejador. Então você tem que sempre interter, você sempre tem que inventar coisas novas, sempre tem que ter algo novo dentro de casa. Léo, mas aí eu preciso comprar tudo que é tipo de coisa? Não, tem uma técnica muito legal. Dê os brinquedos para o seu beagle, depois de 5, 6 dias, tire 2 ou 3 brinquedos e esconda por mais ou menos uns 30 dias. E vá brincando com aqueles ali. Passou esses 30 dias, ou um pouquinho menos, você pega os brinquedos que estavam na caixa, ou no espaço onde é que você deixa os brinquedos dele, e coloca os outros brinquedos. Eles automaticamente vão assimilar aquele cheiro como algo que já passou por eles, como algo que eles já tocaram. E isso vai atiçar a curiosidade deles, vai trazer de novo aquela vontade de brincar. É tipo uma criança que tem todo tipo de brinquedo e nunca está satisfeita. Então você, aos poucos, vai ter que fazer essa troca, esse rodízio de brinquedos e, claro, estimular. Porque o Beagle, muitas vezes, ele interpreta a bolinha, ou a corda, ou qualquer outra coisa que você interage com ele como algo bom, como algo que, opa, eu vou pegar essa bolinha porque o meu líder, o meu tutor, ele brinca comigo, ele me dá atenção. Porque sim, eles são muito carentes quanto à atenção. Parece ser meio louco assim, mas o Beagle, ao mesmo tempo que ele é dependente por carinho e atenção, ele também é independente na forma dele fazer, agir para um lado, para o outro, ou seja, se acham meio que os reizinhos. Mas isso tudo faz parte da raça e dessa personalidade. São curiosos, sim, mantenha-os entretidos. Não adianta, isso vai acontecer, as pessoas reclamam, não sabem o que fazer,
Porque compraram mordedor, compraram brinquedo, compraram tudo e continuou. Sim, o Beagle ele morde quando pequeno. Conforme eu comentei aqui, quando o Beagle chega em casa, tá nascendo os dentinhos dele, isso incomoda, isso enche o saco, ele não gosta disso. Então ele vai sair mordendo tudo que é tipo de coisa. Isso pode ser a sua mão, seu braço, seu pé, todas as possíveis coisas para ele conseguir coçar e tirar aquela irritação ali que ele sente. O que você tem que fazer é sempre repreender. Sempre. O Beagle fez isso, vocês estão brincando, estão de uma forma legal, jogando bolinha, tudo, ele foi lá, mordeu e de certa forma doeu em você. Olha para ele num tom, não berra, pelo amor de Deus, mas num tom dizendo mais ou menos assim: não, chega. Levanta e sai do ambiente onde é que ele está. O Beagle, assim como qualquer outro cachorro, detesta ser ignorado. Pensem assim, a pessoa que vocês veem como exemplo, a pessoa que vocês seguem ignorando vocês, né? Algo que vocês querem ser, te ignorar. É isso que acontece muitas vezes com ele. Então, para as mordidas, você tem que saber impor um limite. Quando acontecer algo do Beagle morder ou qualquer coisa assim, pare imediatamente o que você está fazendo junto com ele, tá? Ignore totalmente até que ele pare, até que ele se acalme. Tá? Então dê esse tempo de ciclo para ele entender. Opa, se eu brinco e faço todo esse tipo de coisa, eu fico com o meu líder. Mas se caso eu mordo ele, ele sai de perto, aos poucos ele vai começar a compreender que a mordida não é algo tão legal. E esse tipo de coisa passa, tá, gente? É simplesmente quando eles são filhotes, quando os dentinhos iniciais ali estão nascendo. Depois isso tudo normaliza. Tá? O Benjamin, se eu não me engano, foi 9 meses, 10 meses, ele parou com todas essas mordidas. Depois eles só brincam que estão mordendo e todo esse tipo de coisa. Mas vale muito a pena. Se você está pensando em fazer faxina todo o tempo e limpar a casa o tempo todo e que o Beagle, por não ter pelos longos, bonitos e você não ter todo aquele trabalho de estética, ele não vai perder pelo, eu digo agora para você, o Beagle não é o cachorro ideal e não é o cachorro que você procura. Porque sim, cachorros com pelo curto perdem muito pelo. Por exemplo, de 2 a 3 vezes por ano, tá? O pelo vai cair. Vai vir o pelo mais grosso na época do inverno, vai vir o pelo mais curto na época do verão. E isso é automático, sempre. Vão ter 2 semanas por época do ano que a sua casa basicamente vai virar um tapete de pelos. Vai ser no sofá, na cama, em todo tipo de coisa. Não é ração, não é alimento, tá? A não ser que você veja alguma situação mais alérgica na pele dele, mas não tem nada disso, não tem a ver com alimentação, não tem a ver com nada, tá? Simplesmente existem 2 épocas do ano que eles perdem pelo. E dentro de casa, um bom aliado é um aspirador, porque é muito ruim ter que toda semana, todo dia, fazer, varrer a casa, ou passar um pano, ou todo esse tipo de coisa. Um detalhe muito legal é que você pode ter aquele, né, removedor de pelos. Aquilo ali ajuda bastante, principalmente passando pela manhã, né, quando ele estiver nessa fase, passa pela manhã e passa antes de dormir. Isso ajuda a contribuir com a queda de pelo. Você tira em excesso aquele pelo morto, aquele pelo que vai ser trocado. Isso ajuda bastante. A gente começou a fazer isso de 1 ano para cá e sim, os resultados são, olha, excelentes, tá? Diminui muito a quantidade de pelo que ele perde, porque você já faz a remoção quando ele acorda, né, e obviamente antes dele dormir. Pessoal, vamos tentar usar a lógica um pouquinho. Pensem, orelhas caídas, né? As nossas orelhas elas são abertas. Então, com isso, ventila bastante, de um lado para o outro, como os cães que têm as orelhas para cima. Orelha caída, basicamente, o que acontece? A gente fecha. E isso pode provocar algumas questões como a própria umidade, como se entrar água dentro do ouvido, isso ser horrível. Então, por isso, o Beagle, assim como a maioria dos cães que têm as orelhas caídas, são muito propícios à otite, a desenvolver a otite, que é uma inflamação com ácaros dentro do ouvido. Isso dói, isso dá um cheiro no ouvido terrível. Então, o que você tem que pensar? Por mais que o Beagle goste de água, que ele goste de sair, que ele goste de ficar deitado no chão, que tenha todo esse tipo de coisa, tente evitar a entrada de água dentro do ouvido. Até quando você for dar banho nele. Tampe os ouvidos com buchas grandes de algodão, tá? É grande, não é pequena, senão vai entrar, você não vai conseguir tirar. Contribua para isso, porque se a água entrar ali, dependendo da imunidade do seu cachorro, dependendo de todo o ambiente que ele vive, ele pode desencadear uma otite. E hoje um tratamento para otite, vou te dar um exemplo aqui como aconteceu com o Benjamin, é mais ou menos em torno de uns R$300, porque é um remédio para aplicação, é um remédio para limpar por fora e são 2 comprimidos que ele precisa tomar para que isso cure. Então, gente, não dá bandeja quanto a isso.
Cachorro de orelha caída, assim como são os beagles, são propícios a ter otite. Cuide, limpe sempre as orelhas. Isso é uma higiene, é tipo escovar os dentes. Limpe as orelhas dele sempre, pois isso vai ajudar bastante, né, para não desencadear qualquer outra doença, como a otite ou como qualquer outro ácaro ou qualquer incomodação dentro do ouvido dele. Isso você vai ter que fazer no seu beagle, tá? Não se engane, não é só quando ele está com otite. Sempre. Higiene, sempre. Quem não gosta de passear, né, pessoal? Isso eu acho que assim, é basicamente como convidar uma criança ou alguém da nossa época, dos anos 80, 90, a visitar a Disney. Para os cães também, é o ápice, é a hora que você chega do trabalho e você vai levar ele para passear. Um passeio não substitui, tá, um jogo de bolinho de corda. E um jogo de bolinha de corda não substitui um passeio. Então isso tem que ficar bem claro para você. Estabeleça uma rotina para o seu cachorro, pois ele vai esperar 6, 7, 8 horas enquanto você estiver trabalhando para você chegar em casa e ir passear com ele. E isso precisa acontecer. Vai ser basicamente uma negociação. Você vai ter que negociar com ele. Ele tem que entender que quando você chegar vai acontecer algo que ele mais espera durante o dia todo. Então estabeleça uma rotina e não fure essa rotina, porque ele vai contar muito com isso, principalmente quando você for adestrar, ou quando for ensinar alguma coisa, ou quando for dizer um não para ele, do tipo não comer algo, não morder algo, ou esse tipo de coisa. Isso vai ser uma negociação, e isso precisa acontecer. Os cães gostam disso, eles gostam que o líder seja aquele exemplo, aquele que chega em casa, cumpre, ou melhor, fala as coisas e cumpre. Então você vai ter que estabelecer. Aqui em casa, como é que funciona? O Benjamin pela manhã passeia em torno de meia hora, né, no qual ele faz o cocô, dá aquela farejada e todo esse tipo de coisa. Nós vamos trabalhar. Quando a gente chega perto das 17 horas, 17h30, é o segundo passeio dele. E aí, se a casa está totalmente ok, ele passeia em torno de 1 hora. 1 hora fora de casa. Ele volta exausto. E muitas vezes ele volta e já se acomoda, janta, obviamente, e já se acomoda para ir dormir. Detalhe muito importante: não dê o alimento para o seu cachorro e leve ele para passear. É o contrário, tá? Tem muitas pessoas que pensam que, eu vou dar a ração agora, daí ele vai fazer cocô. Não, não é isso que vai acontecer. O metabolismo dele não é tão acelerado assim. E você pode desencadear um problema de torção gástrica nele, tá? Com uma série de outras coisas. Então, leva ele para passear quando ele acordou ou no final do dia. Quando você retornar, aí então você pega e coloca o alimento. O cachorro vai comer e automaticamente ele vai descansar, a adrenalina vai baixar. Ele já conseguiu tudo aquilo que ele queria. O que resta agora é descansar e esperar o próximo dia. Isso é automático, isso é uma rotina. Estabeleçam essa rotina para ele. Outro detalhe fundamental que você vai aprender, nem que seja na marra, é que os beagles não gostam de solidão. E o que é não gostar de solidão? Eles querem sempre estar juntos, ou no colo, ou sentado na cabeça de um outro beagle, ou em cima do sofá, ou em cima da cama, ou em qualquer lugar. Eles não gostam. Se você pensa em ter um cachorro para deixar no pátio sozinho, o beagle não é o cachorro para isso. Se você pensa em ter um cachorro para deixar trancado, não levar para passear, não levar para sair, não levar para um almoço em família, não fazer uma viagem de carro com ele, o beagle não é esse cachorro. Ele detesta a solidão. Não vai ser os brinquedos, não vai ser a caminha, não vai ser qualquer coisa funcional que vai suprir a necessidade do contato com o tutor. Vocês podem notar que quando tem criança em casa, quando tem gente em casa, o beagle é o primeiro a dar as boas-vindas. E ele gosta muito disso. Então, contribua para isso. Socialize. Leve o seu cachorro num parque para interagir com outros cães. Leve o seu cachorro nesses hotéis e creche para cães para ter o contato com outros cães. Conheça. Deixa que as pessoas cheguem até a sua casa e não comece a limpar tudo porque vai chegar visita. Porque quem gosta de cachorro, né, e quem tem cachorro assim como eu, as pessoas que vêm até a minha casa têm que se adaptar. As pessoas que vêm até aqui, elas precisam se adaptar à realidade que eu vivo e à realidade do meu cachorro, à realidade do meu beagle. Do contrário, não são bem-vindas aqui. Eu optei por isso, é um ser vivo, é um filhote, e eu aprendo muito com ele em cima disso. Então, se você tem toda aquela sua mania de casa limpa, de não sei o que, de deixar o cachorro preso, cara, o beagle não é um cachorro para isso. E por fim, por falar em limpeza, cuide com os seus produtos de limpeza. O faro dele, tá, é muito aguçado. O beagle pode rastrear e farejar cerca de 1,5 km e pouco. Ele pode sentir o seu cheiro. Então imagina se você utilizar algo com muito álcool, ou uma quiboa, ou um alvejante, alguma coisa no chão. Isso vai prejudicar
toda a narina dele, toda aquela parte do focinho do cachorro. Então evite esses produtos. Hoje a linha Pet tem muitos produtos próprios para os pets. Tem até produtos neutros, né? E produtos que deixam aquele cheirinho gostoso dentro de casa. Então não utilize que boa, não utilize nada agressivo, porque eles são legítimos aspiradores, que vão estar o tempo todo farejando de um lado para o outro, todos os tempos buscando algo ou para comer, ou para cheirar, ou simplesmente para querer incomodar ou, né, para suprir toda a curiosidade que eles têm. Então, manere nos produtos de limpeza. Sabendo que se você tiver um Beagle, você vai, além de gastar com o alimento, obviamente, com a escovação, com o pet shop, você também vai ter que mudar toda a sua casa para produtos de limpeza pet, tá? É toda a sua casa. Porque se o Beagle entrar no banheiro e lá tiver, por exemplo, uma Kiboa ou algo muito forte, isso pode ser prejudicial na hora que ele farejar. Ele pode absorver tudo aquilo ali e isso dá até certas complicações. Então evite isso. Pensa, você tem que adaptar a sua casa, seus costumes e a sua rotina para receber o seu Beagle. Tá bom, gente? Espero ter ajudado todos vocês. Por mais que eu dei todas essas dicas aqui, falei de todos esses pontos, entendam que isso é algo natural. É como quando a gente é pequeno e a gente vai começando a andar de bicicleta sem rodinha e depois a gente cresce, a gente anda numa bicicleta maior e depois começa a dirigir e depois começa a realizar os nossos sonhos. Com os pets são assim, com os Beagles são assim. A projeção de vida, a expectativa de vida de um Beagle é basicamente em torno de 12 a 13 anos, então é muito curto. Então dê muito amor para ele, porque com certeza você vai ser muito bem recompensado. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Por favor, gostou desse vídeo? Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal e encaminhe esse vídeo para as pessoas que estão pensando em ter um Beagle. Eu vou ficar muito feliz. Benjamin não pôde participar hoje, mas espero que esse vídeo ajude você na sua escolha. Beijo, coração de todo mundo e até mais!